Olá, meus irmãos, graça e paz, família, graça e paz abençoados. Quem tá chegando aí, me dê um retorno aqui, por favor. Como é que tá aí o áudio, gente? Tá tudo certo? Tô ausente aqui das lives aqui ao vivo. Quer dizer, tive que deixar algumas mensagens aí. Me dê um retorno aí, por favor, se tá tudo certo aí, se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Pronto. O áudio tá ok. A cara é essa de sempre. É o que temos para hoje. Tudo certo, né? Pois bem, obrigado vocês aí nos comentários, graça e paz, meus amados irmãos. Eu vou fazer em forma de bate-papo essa live, até porque já tem um tempinho que a gente não bate um papo, não é isso? Então, vamos bater um papo aqui nessa noite. Obrigado vocês aí nos comentários aí, irmã Maria José, irmã Veralina, graça e paz, minha irmã. Irmã Edmundo está na área também, Nilson também está na área, Nilson Ribeiro, graça e paz. Obrigado aí pela participação de todos. Deixa eu ver o que mais está chegando aí. Deixa teu like aí, tá bom, irmão? Deixa teu like aí para fortalecer aqui o canal. Nós vamos bater um papo e o tema será este: a justiça que nos conforta. Esse será o tema. A justiça de Deus que nos conforta. Deixa eu ver se tem mais alguém chegando aí. Aline Silva, graça e paz, querida. Eleni Castro, graça e paz, minha irmã. Obrigado pela atenção de sempre. Antônio, José, graça e paz, meu irmão. Deixa eu ver se tem mais alguém aí que eu ainda não saudei aqui, tá bom? Queridos, não esqueçam aí, entrou na live, deixa teu like, comenta aí à vontade que eu quero te dar aqui uma saudação, fazer aqui meus agradecimentos a todos vocês, tá bom? Adelino Pereira, graça e paz, irmão. Seja muito bem-vindo, querido irmão. E a todos os irmãos que estão aí nos bastidores, Joseane Ferreira, graça e paz. Todos os que estão aí nos bastidores, que porventura não queiram comentar, mas enfim, obrigado aí pela participação, tá bom? Tem mais alguém aí? Bom, vamos lá. Queridos, não sei se vocês perceberam, né? No domingo nós não fizemos live. Eu tinha até anunciado no sábado que teríamos uma mensagem no domingo, pela manhã, e à noite o nosso bate-papo de sempre, né? Mas enfim, domingo nós não fizemos mensagem. Segunda-feira também não tivemos mensagem. Se eu não me engano, na terça-feira que eu comecei a postar aí alguma coisa, algumas mensagens aí que estava aí de stand-by, mas não tive condição nenhuma de entrar ao vivo aqui com vocês, ao vivo e a cores, para fazer uma live com vocês, tá bom? Então, muitas pessoas já têm informação através de outros contatos, né? Mas alguns irmãos que nos assistem aqui pelo YouTube talvez não estejam cientes do que aconteceu. Então vamos lá. No domingo eu estava aqui preparado aqui com a minha esposa, já tudo pronto, minha esposa e minha filha, para a gente ir para o nosso local, né, de reunião. E aí já estávamos de saída para o espaço onde nos reunimos em graça. E aí quando recebemos uma ligação de uma cidade aqui da Bahia, que no caso, a minha sogra, tá? Minha sogra, a mãe da minha esposa, ela veio a óbito no domingo pela manhã, um acidente de moto. Isso aconteceu às 5 horas da manhã. Infelizmente, ela partiu, né? Infelizmente para quem fica, né? Porque a gente sempre fala assim, partiu jovem, 57 anos, que tristeza. Mas a tristeza geralmente fica para quem está vivo, né? Quem partiu, como disse o sábio Salomão,
Na sepultura não há lembrança, não há projetos, não há sonhos. O que nós entendemos é que o espírito, a vida eterna que veio do Pai, esta voltará para o Pai, já voltou para o Pai, e o corpo que veio do pó, o pó volta ao pó como era. Então, claro que fica a tristeza e, sinceramente, como é triste, né? Como é triste você perder pessoa que você ama, que você tem uma relação boa, né? Então, essa notícia foi um choque. Nossa, minha esposa está aqui na sala, eu quero falar um pouco baixo, mas enfim, é difícil, né? Um acidente onde a morte ali imediatamente aconteceu, e sem contar que a tia dela está ainda em coma, né? Está em coma, pois estava a minha sogra e a irmã dela na moto, que colidiu com o caminhão. Então a tia da minha esposa, ainda se encontra em Feira de Santana, em coma, e traumatismo craniano, já tem uma certa idade. Enfim, tá na mão do Pai do Céu. Então, meus amados, tive que viajar imediatamente, né? Nós cancelamos aqui as programações, trabalho, tudo, e aí tivemos que viajar no domingo pela manhã cedo para a cidade ali de Tucano, onde foi realizado ali o velório, o sepultamento. E acabei de chegar, na verdade. Acabei de chegar, modo de falar, né? Cheguei meio-dia aqui. Viajei cedo e meio-dia cheguei aqui na minha residência, tá bom? Obrigado aí, Leão. Graça e paz, meu irmão. Obrigado vocês aí que comentaram aí e passaram aqui batido, desapercebido, tá bom? Mas enfim, estou aqui relatando o ocorrido, por isso que eu fiquei aqui ausente alguns dias aqui da nossa live. Tá bom, meus irmãos? Mas enfim, Deus de toda a graça que nos conforta, e uma das tristezas assim mais marcantes é minha filhinha com 8 anos, em pranto, as avós que ela amava demais. A minha mãe faleceu em 2020, né, no período aí da Covid, mas foi infarto, ela infartou, e agora a minha sogra, a outra avó dela, partiu de acidente trágico de moto. E aí eu ouvi minha filha dizer assim, agora eu tô sem as duas avós, eu não tenho nenhuma avó. É muito triste ver a criança chorando de tristeza, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre esse tema aí. A justiça que nos conforta, a justiça de Deus, a graça de Deus, o Evangelho, nos traz consolo, nos traz conforto, mesmo em meio às dores, nos traz paz, né? Eu quero também agradecer a todos os irmãos que entraram em contato comigo, os irmãos que sempre nos apoiando, sempre abraçando a causa, preocupado com a minha família. Isso é que é família, né, irmão? Isso é que é família. Muita gente preocupado com a minha família. Alguns irmãos nos ajudaram em nossa viagem repentina, de última hora. Até alguns alunos da academia, né? Para vocês terem uma ideia, alunos me ligaram para antecipar mensalidade que eles pagam aqui na academia, ligaram preocupados, antecipando mensalidade para nos ajudar nesse custo, né, nessa viagem. E são situações que ninguém está planejando, ninguém guarda dinheiro para adoecer, ninguém guarda dinheiro para sepultamento, então as coisas acontecem, né? Então, gratidão a todas as pessoas que se sensibilizaram, né? E estão sempre aí com as mãos estendidas. Tá bom, meus amados? Então, eu quero falar sobre esse tema. O áudio tá tudo certo? Tá, o microfone tá ligado. A justiça de Deus nos consola. E a justiça de Deus é o Evangelho. O Evangelho, ele revela a justiça de Deus. E quando nos exercitamos, né? Quando somos exercitados por este Evangelho, as lutas vêm, né? As tempestades, o dia mal vem, mas já vem vencido. Como Jesus de Nazaré falou, a quem compararei, né?
Quem vou assemelhar o homem que constrói a sua casa sobre areia? O homem louco, insensato, que vem o vendaval, a tempestade, as correntes das águas, e bate e derruba porque aquela casa não tem fundamento, não tem alicerce. Quando a nossa estrutura espiritual, quando a nossa fé ela está fundamentada no Evangelho, na justiça de Deus, também vem os problemas, né? Vem as dores, vem as percas, vem as situações difíceis da vida que ocorrem, mas a nossa estrutura é outra. E quando nós estamos bem estruturados, Deus conta conosco para também estruturar outras pessoas, fortalecer outras pessoas que nesse momento é um momento de muita dor, né? Eu vou dizer que eu tenho uma graça de Deus, e aqui eu estou falando de graça de Deus não no sentido do Evangelho, estou falando aqui no sentido de ter a graça de Deus, essa capacidade, essa estrutura que Deus tem me dado para estar ministrando o Evangelho ou uma palavra de consolo em um momento de tristeza, né? Em um velório. Não um velório religioso. O que é um velório religioso? O velório religioso é aquele velório onde coloca-se lá, né, a pessoa morta, né? E eles fazem aquela verdadeira ladainha ali. E aí conta a história, e outros estão ali já com a mente contaminada e acabam usando aquele momento de dor, fragilidade emocional para ameaçar com o pseudo-inferno. Olha, essa pessoa partiu, graças a Deus que ela partiu com Cristo. Mas se ela não tivesse com Cristo, e aí acaba ameaçando as pessoas que vão ali naquele sepultamento, naquele velório, prestar ali as suas últimas homenagens. Então, graças a Deus o Senhor nos libertou disso, dessa religiosidade, desse misticismo, onde nós vemos pastores, líderes evangélicos, que vão a velórios para ficar dando sermão em quem não aceitou Jesus. Né? Então, Deus tem me dado essa graça e essa consciência, né, de, infelizmente, ou felizmente, na minha própria velório da minha própria mãe, né, naquele momento ali, a gente ministrar uma palavra de graça de Deus e dizer, gente, é a realidade da vida, tô chorando aqui, a gente vai sentir falta, mas enfim, aqui é só um pedaço, desculpa a expressão, é só um pedaço de carne, né, um corpo que teve uma alma vivente, mas que essa alma agora, essas emoções, esses sentimentos vai junto para a sepultura e o espírito volta para o Pai que o deu. Então nós precisamos ser fortes, maduros, para suportar aquele momento, né? E transmitir graça para as pessoas, transmitir confiança e sinceridade de que todos nós um dia iremos passar por esse momento, né? Momento que será difícil para o outro que vai presenciar, que ficará vivo, porque quem já partiu não sofre, não sente, né? Então, já aconteceu algumas vezes, dentro até da minha própria família, né? Com alguns parentes também, ter que ministrar, mas falar conscientemente, com a visão, com o entendimento da graça de Deus, sem nenhum tipo de apelo ou apelação religiosa e manipulação para impor medo nas pessoas que estão ali, sensibilizada pelo momento da tragédia ou pelo momento ali da perca, tá? Então, é gratificante quando, mesmo no momento ali do sepultamento, as pessoas virem depois e dizer que palavra diferente que você deu, que palavra que traz conforto, que, né, nos alegra mesmo no momento ali de tristeza e dor. Por quê? Porque a nossa justiça, a nossa confiança está no eterno Criador dos céus e da terra. O Evangelho nos dá isso. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu tô lendo esse texto aqui agora e me lembrei que no domingo agora, minha filha ia ministrar, né, Safira, ia ministrar esses dois textos. Ela pediu, meu pai, eu quero pregar, eu quero falar uma palavra da Bíblia. Eu falei, tá bom. E aí eu perguntei, você quer falar de quê? Isso foi no sábado à noite, né? Ela falou, quero falar de justiça. O senhor me dá aí um texto, um lugar para falar de justiça? E aí eu li justamente, agora que eu lembrei, eu li justamente para ela esses dois versículos e também o versículo 17 do capítulo 14, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu sei que Safira ficou aqui o sábado a noite toda lendo, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ela ficou repetindo. Eu falei, e aí, Safira? Ela, pronto, papai, eu já aprendi. Agora eu vou só procurar uma roupinha aqui para eu pregar amanhã, que vai ter uns irmãos lá. Infelizmente, no outro dia, nós viajamos para o velório da avó, né? Então não deu para ela pregar essa passagem. Mas enfim, depois ela fala. Então, abençoados, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, ele traz conforto para a nossa alma, porque a justiça de Deus ministra em nós. O irmão Carlos Gomes, Democracia Espiritual, graça e paz, meu irmão. Tem mais alguém falando aí, gente? Me perdoe aqui que eu estou pregando aqui. Hoje eu quero... Simone Ferreira está aí também, obrigado pela tua participação. Hoje eu quero fazer em forma de bate-papo aqui, que já tem uns dias também que a gente não bate papo, tá? Mas eu vou deixar para o final aqui do vídeo. Então, meus amados, a justiça de Deus, mediante o Evangelho, conforta a nossa alma, sabe? Nos traz paz, mesmo no momento de dor. O apóstolo Paulo disse que o amor de Deus, ele nos constrange. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, todo medo que nós tínhamos, que a religião transmitia, morreu, será que foi para o céu? Será que foi para o inferno? Aquela coisa mística religiosa. O amor de Deus arrancou de nós esse sentimento ruim, sabe? Aquela percepção de que, nossa, perdemos alguém. Não, você não perdeu. Eu não perdi minha mãe, tá? É uma palavra até estranha alguém dizer assim, eu tô de luto. Eu tô triste, eu sinto falta. Mas luto, eu deixo essa expressão para quem não tem assim aquela convicção da sua fé. Estou triste, sinto falta. Agora mesmo estava vendo aqui algumas fotos dela. Um amor de pessoa. Aquilo não era sogra, aquilo era uma mãe, tá? Uma amiga, uma companheira, uma parceira, enfim. Trouxe até alguns animais, né? Os gatinhos que ela tanto amava. E está sobre a minha responsabilidade agora para cuidar. Então, assim, irmãos, eu não digo que eu estou de luto. Eu preciso estar sensível, né? Porque para dar força à minha esposa, minha filha, né, a família como um todo. Mas eu fico em paz, porque ele foi uma pessoa que sofreu tanto no sistema religioso. Uma pessoa que, como minha esposa falava, ela sofreu tanto na vida. Mas nesses últimos tempos, né? Ela estava tão feliz, tão realizada, com a sua casa, com seu terreno, com seu transporte, sua moto. E acima de tudo, com a graça de Deus na vida, foi liberta de todo o cativeiro religioso, em paz com Deus, sabe? E
e alegre. A mulher transmitia alegria, tá? Então é como eu falei para minha esposa, filha, é difícil, mas ela partiu feliz, andando para onde ela queria, onde ela gostava, morando onde ela queria, até o sepultamento, como ela dizia, eu quero ser sepultada na minha cidade, nesse local. E assim aconteceu. Então, faz falta, mas nós que somos fortes, né, devemos fortalecer os mais fracos nesse sentido. Mas eu guardo na memória boas recordações, tá? E prefiro ver aquele sorriso dela radiante, ao invés de ficar lamentando os porquês da vida. Tá bom, meus irmãos, então o Evangelho traz isso, o Evangelho traz consolo para a alma, o Evangelho traz paz de espírito. Paulo disse também que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Às vezes o que acontece alguma coisa na vida de alguém, na nossa família, e ficamos assim, nossa, a pessoa não merecia, por que aconteceu isso? Por que esse sofrimento? Gente, a vida, né? Nossa vida biológica é isso, é desafio, né? É luta, é combates, perdas, dores, alegrias, choros e sorrisos, como dizia minha mãe, usando sempre o texto bíblico dizendo, ela dizia assim, chorar com quem chora e dar risada com quem dá risada, se alegrar com quem se alegra, não é, meu filho? Eu dizia, é isso mesmo, minha mãe. Então é isso, a gente vai passando por isso, dando sorrisos, às vezes derramando lágrima, mas em paz com Deus, sabe? Aquele que não tem esperança, o que não tem convicção, ele fica procurando coisas justificativas. Ah, por que isso? Por que fulano errou? Por que aconteceu? Por que isso? Fulano adoeceu. Fulano, pessoa tão boa partiu. Mas os bons também vão partir. A chuva cai para todos, né? Pessoas boas morrem, né? Disse Paulo, a semente ela precisa morrer para dar fruto, né? O corruptível ele precisa ser revestido da incorruptibilidade. Eu estou falando aqui num termo humano, porque no termo espiritual já estamos revestidos da incorruptibilidade. O corruptível era a lei, o corruptível era a carne, dentro do contexto da lei, o corruptível era o pecado, o corruptível era a acusação, o corruptível era o engano, o corruptível era as trevas, né? Então o corruptível morreu, a lei acabou, e o incorruptível é a graça, o incorruptível é o evangelho da graça, o incorruptível é o espiritual, mas também o nosso corpo humano que se corrompe, ele é revestido do que é incorruptível quando deixamos de existir, quando deixamos essa matéria, assumimos a nossa totalidade, né, a nossa plenitude dessa incorruptibilidade na sua essência, né? É isso, irmãos. Tem mais alguém aí nos comentários? Deixa me ver. Queridos, se não for pedir demais, deixa teu like aí, tá bom? Deixa o like aí, compartilha aí desse assunto, que é um pouco triste falar sobre essas coisas, mas por certo chega a outras pessoas e fortalece também a mente e os corações. Quantas pessoas... acabei, na verdade, quando eu estava saindo aqui na rua, as pessoas me emprestando os pêsames, né, os sentimentos, e também tive uma informação de que também uma pessoa da rua também, daqui da vizinhança, partiu também agora. Então, são coisas que acontecem, né? São coisas. E isso acontece na vida inteira. Se tem uma coisa que nós precisamos estar consciente, é que o dia da nossa partida chega. E quando chega a tua senha, a nossa senha, o nosso número, vai fazer o quê? Não tem jeito, meus irmãos.
Não tem jeito. Chegou o tempo, chegou o dia da passagem, né, da morte biológica, acabou. É algo que nós precisamos nos conscientizar. A cada minuto estamos ficando mais velhos, a cada minuto, a cada segundo, a cada puxada aí, né, que você dá, a cada respiração que você libera aí, você está ficando mais velho. Naturalmente, os seus órgãos estão envelhecendo. Naturalmente, a sua saúde, naturalmente, a bateria, né, ela está diminuindo a sua carga, ela não está aumentando. Você pode fazer uma reposição hormonal, você pode jogar uma maquiagem, você pode colocar silicone, você pode colocar o que você quiser, você pode tem que cortar o cabelo amanhã, tá? Uma cabeleira que só. Você pode cortar o cabelo, você pode fazer uma sobrancelha aí, as moças que gostam, as mulheres. Se cuide. Salomão disse vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Mas não tem jeito, a realidade é essa, estamos envelhecendo. Estamos morrendo aos poucos. E uma hora chega a nossa vez. Entendeu, abençoado? Então, é como a minha esposa conversava, vamos aproveitar mais a vida, porque os planos vão embora. Os sonhos e os projetos. Quantas pessoas deixam de viver por causa de tanto projeto? Não, porque daqui a 2 anos eu tenho que fazer isso. Não, porque eu quero ter um filho para ser feliz, eu quero ter uma esposa para ser feliz, eu quero ter um marido para ser feliz, ou não ter, deixar de ter. Você tem que tentar e buscar felicidade com o que você tem. Fazer igual a Paulo, vou usar a linguagem de Paulo agora. É casado? Fique casado. Seja feliz. É solteiro? Fique solteiro. Seja feliz. Tem filhos? Seja um bom pai, uma boa mãe, na medida do possível. Seja feliz. Não tem filhos? Seja feliz com o que você tem. Tá ganhando um bom salário? Seja feliz. Só é um salário mínimo? Agradeça a Deus, seja feliz. Tá comendo picanha? Ô glória, seja feliz. Não tá dando para comer picanha, tá comendo ovos mesmo, velho? É arroz? Seja feliz. Por quê? Porque ninguém sabe do dia da manhã, irmão. Planos, projetos. Ah, porque se eu ganhar na Mega Sena eu vou fazer isso, e eu vou embora dessa casa, eu vou embora desse bairro, eu vou fazer aquilo. Sim, e daí? E se tu ganhar na Mega Sena e no outro dia partir? Tu vai levar prêmio pro céu? Entendeu, abençoado? Então vamos tentar nos realizar, como disse Paulo, nos conformar, nos contentar com o que temos. Maria Ângela, graça e paz, querida. Açucena Flor, graça e paz. Ser feliz com o que temos e com quem somos no Senhor. Viver a nossa fé, a nossa espiritualidade, paz, alegria no espírito, porque isso que é o reino de Deus. Não é comida, não é bebida. Né? É valorizar mais. É abraçar mais, é se aproximar mais, enquanto temos oportunidade, enquanto temos tempo. Tá bom? Minhas considerações finais, deixa eu ver quem tá aí. Tem mais alguém aí? Bom, vamos encerrando aqui a live, tá bom? Simone, mais uma vez, graça e paz. Maria José, graça e paz. Maria Ângela, graça e paz. Meu irmão Nelson, graça e paz, irmão Nelson. Nelson Santos, graça e paz. Eleni, graça e paz. Edmundo, amém. Estamos juntos, meu irmão, graça e paz. Canal Democracia, obrigado, irmão Carlos, como sempre. Graça e paz. Tem mais alguém aí? Deixa me ver. Tem mais alguém? Nilson Ribeiro, obrigado, meu irmão. Estamos juntos, forte abraço. Graça e paz. Leão, graça e paz, pregador. Vamos que vamos, forte abraço. Recebo e retribuo carinho. Graça e paz a todos. Tem mais alguém? Deixa me ver. Deixa me ver. Uma noite abençoada aí para todos vocês. E vamos que vamos sempre. Sempre firmado, olhando para o autor da nossa fé, tá bom? Transmito sim, minha irmã. Obrigado, viu? Todos que têm mandado mensagem no meu WhatsApp, nos grupos, eu estou sempre passando para ela aqui e ela tem recebido o carinho de vocês, tá bom? Ela tá, né, de boa, tá tranquila, tá em paz, né? Em paz, mas no momento dela de reflexão e de dor, né? Tá bom, meus amados? Gratidão, gratidão, ficamos por aqui e permitindo o Papai do Céu, amanhã estaremos de volta com mais um conteúdo para vocês, tá bom? Fui e até a próxima. Graça e paz.